E aqui no Iber FM está a começar o episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição, que é feito pela Filipa Custódio, nutricionista. Bom dia, Filipa, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem contigo? Bom dia, está tudo bem também. Então, Filipa, tu esta semana, para uma pitada de nutrição, queres falar de fome. Mas falar de fome em que sentido? Olha, falar da nossa fome. Daquilo que nós sentimos como fome. Exatamente. Ok. Olha, para começar logo assim bem o dia, falar sobre fome, ótimo. Portanto, eu venho aqui falar um bocadinho sobre este tema porque acho que é importante nós conhecermos os tipos de fome que existem. E certamente o facto de nós conhecermos estas diferenças vai fazer com que nós mais facilmente identificamos o tipo de fome que estamos a sentir e arranjarmos estratégias para a controlarmos. Então, primeiro de tudo, a fome é basicamente uma sensação. Diz-me. Desculpa interromper-te, mas essa questão da fome fez-me lembrar aquela questão de isso não é fome, isso é gula. Será que estraguei aqui o teu plano com esta piada? Não necessariamente. Foi uma boa ponte. Então, basicamente, a fome e a gula são coisas completamente diferentes, isso é verdade, e já vamos explicar o que é que consiste uma e o que é que consiste a outra. Na verdade, a fome é uma sensação fisiológica que nós sentimos e que é desencadeada por uma cascata hormonal, ou seja, várias hormonas a interagir sobre si que nos fazem ter fome e que nos fazem querer ingerir alimentos. Pronto, de uma forma assim muito simplista, é isto. No entanto, o nosso corpo não é várias caixas, ou seja, nós não temos só o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema hormonal, portanto, está tudo interligado e por isso é que existem estes vários tipos de fome. E então vamos aqui identificá-los e falar um bocadinho sobre eles para que vocês também tenham facilidade em identificar que tipo de fome estão a sentir naquele momento e arranjarmos aqui, vou dar aqui também algumas estratégias para contornarmos esta situação. Então, primeiro, ter fome é super normal. Seja ela fome fisiológica ou qualquer outra. A fome fisiológica é basicamente a necessidade de ingerir alimentos para nos fornecer nutrientes ao nosso organismo, ou seja, é aquela fome em que existem sinais fisiológicos do nosso corpo, como é o caso de sentirmos aquele ratinho no estômago, termos eventualmente tonturas, fraqueza, dor de cabeça e até mesmo cansaço associados a estes períodos de fome quando nós prolongamos esta sensação durante algum tempo e não damos o tal alimento ao nosso organismo. Depois, existe a fome social. Esta fome social está muito relacionada com eventos de comensalidade, ou seja, quando nós temos eventos sociais e que temos fome por estarmos na presença de outras pessoas a conviver e termos à nossa disposição alimentos. Portanto, é aquela fome que, enquanto estamos sentados à mesa com outras pessoas, sentimos necessidade de comer. Evita comer essa fatia de pizza e, entretanto, fiquei com fome. Sim, olha, esta fome é muito comum, por exemplo, naquelas pessoas que são muito solitárias, ou seja, eventualmente, por exemplo, os idosos que acabam por estar muito tempo sozinhos e quando vai lá o netinho comem muito melhor do que normalmente, sabem? É fácil identificar assim. Depois, existe a fome específica, que é basicamente quando nós procuramos algo em específico. Não é necessariamente fome, ou seja, nós não temos o estômago a dar horas, nós não sentimos fraqueza. Algo doce agora. Exatamente, olha, é tipo o Ambrósio. Exato. É tipo a fome do Ambrósio apetecia mal. É basicamente tomar algo. Sim, exatamente, é quando nós realmente já sabemos quase o que é que queremos comer. Normalmente nós associamos a isto, ou seja, esta fome surge quando é associada a alimentos que são os nossos alimentos preferidos, ou alimentos que nos trazem, ou que já não comemos há muito tempo, ou alimentos que nos trazem lembranças ou memórias. E aqui esta fome já está muito mais relacionada com a nossa parte emocional, afetiva, e que acaba por já ser, não é fisiológica, nós não temos a necessidade de comer porque senão vamos cair para o lado. Temos o apetece-me algo. E depois temos aqui a fome emocional. Portanto, a fome emocional é o quê? Quando nós queremos comer alimentos
para compensar uma situação emocional específica, e ela pode ser associada a sentimentos positivos ou negativos, como por exemplo, no caso dos positivos, estamos muito felizes, o dia correu-nos super bem, tivemos uma boa nota, ok, então hoje eu mereço um docinho, ou hoje eu mereço ir comer fora. Ou, pronto, neste caso, lá está, a recompensa por algo bom. Ou então, associado também a sentimentos mais negativos, como é o caso, por exemplo, da ansiedade, da angústia, da depressão, que é um bocado aquela do comer, entre aspas, para esquecer, metendo aqui algum humor associado a estes momentos que, na verdade, de humor não tem nada, mas que acaba por ser aquela procura do prazer nos alimentos para compensar a falta de prazer que estamos a ter com determinada situação ou sentimento. Todos nós já vimos um filme em que alguém que terminou uma relação está sentado ao sofá a ver uma série ou um filme de romântico e com um balde de gelado e com um balde de gelado ao colo. Sim, é aquele clássico. Exatamente, portanto a comida acaba por vir aqui muito associada a estes sentimentos. Então, é importante realmente nós sabermos este tipo de fomes e termos aqui, identificarmos quais é que nós estamos a sentir, porque é normal haver fome, é normal nós sentirmos estas emoções relacionadas com a comida, e eu acho que não faz absolutamente sentido nenhum nós tentarmos dissociar uma coisa da outra, portanto, a emoção jamais vai estar dissociada da comida, vão sempre andar de mão dada. É importante nós percebermos o que é que vamos fazer com essa fome emocional ou com essa fome social. Então, relativamente aqui a cada um deles, de que estratégias é que nós podemos fazer? Então, no que diz respeito a esta fome emocional, isto muitas das vezes está realmente relacionado com o prazer que nós estamos a ter nas conversas e no convívio com as outras pessoas e não necessariamente em relação à comida. Aquilo que eu sugiro fazerem nestes momentos é haver algum controle, ou seja, alguma racionalidade no momento da escolha. Portanto, não estarem a comer só porque sim. Muitas pessoas, por exemplo, estão o tempo todo que estão sentadas à mesa, estão a comer. E isso não é necessariamente não é necessário, porque na verdade tu não tens fome durante esse tempo todo. Então, aquilo que eu sugiro fazer é tentarem servir sempre o prato, tentar evitar tipo os finger foods de estarmos a picar, tirarem a comida para o prato e comerem daí. Mesmo, por exemplo, que às vezes seja patês ou coisas do género, que às vezes há na entrada, pôr no prato, comer do prato para termos um bocadinho mais de noção da quantidade daquilo que estamos a comer. Depois, relativamente aqui a esta parte da fome específica, eu acho que isto é normal. Pode eventualmente haver aqui algum outro motivo que esteja a justificar nós sentirmos esta fome específica muitas vezes, ou seja, nós estarmos constantemente à procura de alimentos que nos trazem memórias ou que são os nossos alimentos preferidos. E aqui normalmente esta fome também vem associada a alguma urgência, ou seja, preciso comer isto já. Vamos se calhar tentar racionalizar, ok, há mesmo necessidade? Será que eu não vou comer, por exemplo... Normalmente nunca há necessidade. Será que eu não vou conseguir ter esta sensação, por exemplo, com outra refeição ou outro alimento? Por exemplo, uma das coisas que eu sugiro em consulta é, nestes dias em que nós estamos assim com uma vontade de docinho ou de algo que nos traga aqui um bocadinho mais de prazer, é optarem pelas opções, por exemplo, de lanche ou de pequeno almoço que nos tragam mais prazer. Vou dar um exemplo. Se calhar comer uma sandes mista não vai ser algo que vá dar imenso prazer, mas se calhar se formos comer, por exemplo, umas panquecas, é algo que nos dá mais prazer. Então escolher esse tipo de lanche para estes momentos. E relativamente aqui à fome emocional, eu acho que ela também é normal, vai existir sempre. Nós temos é que tentar, lá está, pôr um bocadinho mais de racionalidade nesses momentos. Vão haver vezes em que nós não vamos conseguir ser racionais, mas antes de agirmos por impulso, pormos em perspectiva. Ok, apetece-me mesmo esta sobremesa, mas eu amanhã vou ter uma festa de anos e já vou comer uma fatia de bolo. Ok, então se calhar até prescindo da sobremesa. Ou, tive mesmo um dia péssimo, preciso mesmo desta sobremesa para me dar aqui um bocadinho de ânimo. Ok, vamos escolher comer a sobremesa, mas aproveitar cada segundo dela e não estarmos a comer consoante, movidos pela frustração
ou algo que depois vai fazer com que nós não aproveitemos nem tiremos tanto prazer dessa tal sobremesa que escolhemos comer. Verdade. Olha, Filipa, deixa-me dizer-te que esta conversa deu-me fome, por isso vou terminar a dizer que o episódio fica depois disponível nos podcasts Hiper FM através do Spotify e também do YouTube, e a Filipa volta para a semana. Beijinhos! Adeus, André, até para a semana!